A paz do Senhor, meus irmãos, eu gostaria de deixar para a nossa meditação de hoje em Jó, capítulo 42, o versículo 5, que diz assim: Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Para quem conhece a história de Jó, sabe que lá no começo do livro de Jó, Jó era um homem íntegro, fiel a Deus. E aí, na história do livro de Jó, mostra que Satanás estava rodeando o mundo e de repente ele chegou e teve um diálogo com Deus e ele queria mostrar para Deus que Jó poderia blasfemar contra Deus, que Jó poderia pecar contra o Senhor. Mas Deus permitiu que, para mostrar para Satanás que Jó seria fiel a ele, que ele não tocasse na vida de Jó, mas Jó perdeu os filhos e perdeu tudo que ele tinha. Nós sabemos dessa história. E no meio dessa história também vieram até amigos para questionar porque Jó estava passando por algumas dificuldades, por essas dificuldades. Mas aí lá na frente também Deus teve um diálogo com Jó e Deus mostrou para Jó que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí com o tempo, mesmo Jó passando por todos os sofrimentos, mesmo Jó sofrendo tanto e desejando até morrer em algumas situações que ele estava passando, Jó não blasfemou contra o Senhor. E aí, lá no versículo 10, já mudou um pouco aqui e diz assim: Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. E aí, Jó passando por todas aquelas situações, o que era que Jó começou a fazer? Jó ficou orando pelos seus amigos. E enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. No começo da história de Jó, mostra que Jó era um homem rico. Jó era um homem rico e que tinha muitos filhos, que tinha muitos bens, e aí de repente Jó perdeu tudo. Aí Jó vai e perde os bens, perde tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu tudo. Mas aqui Deus mudou a sorte de Jó quando Jó estava orando pelos seus amigos. E muitas vezes nós estamos passando por algumas situações e nós só pensamos na gente mesmo. Nós esquecemos que tem pessoas às vezes com situações até pior do que a nossa. E aí a gente esquece e a gente fica só pedindo ao Senhor para mim, por mim, para minha casa, pelos meus filhos. E às vezes tem um vizinho nosso que está numa situação que nós nem lembramos de pedir oração por ele, de estar orando por ele, intercedendo por ele. E na história de Jó, enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus abençoou ele 2 vezes mais do que ele tinha. E no versículo 5 eu acho interessante porque ele disse assim: Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Mostra aqui que com o sofrimento, Jó teve mais e mais experiências com Deus, até chegar ao ponto dele dizer que agora ele vê o Senhor com seus próprios olhos. E tirando para os dias de hoje, nós vemos essa situação que nós estamos passando, que o mundo está passando, nós vemos que sofremos muito. Nós temos sofrido muito, nós temos passado por muitas situações, alguns de nós têm até ficado enfermos com essa doença pandêmica que está assolando aqui o mundo, mas nós vencemos, estamos até aqui. Sabemos que muitos foram ceifados, mas a Bíblia fala que há um tempo para cada coisa acontecer. Chegou o tempo de cada uma dessas pessoas. Nosso tempo vai chegar, mas ainda estamos aqui, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, e com esse tempo que nós vemos passando, o Senhor tem nos ensinado. Aquele que está atento aos ensinamentos do Senhor não vai ficar só atento às coisas boas a acontecer, mas vai ficar atento também que às vezes até na dificuldade o Senhor nos ensina alguma coisa. E aí nós ficamos mais fortes para os tempos vindouros, porque não sabemos o que virá. Sabemos que temos promessa do Senhor, que tempos melhores virão, mas também às vezes no meio desses tempos melhores, antes vem algumas tempestades, vem alguns obstáculos, e nós temos que aprender com isso. E aí sim, quando nós passamos a aprender com as dificuldades, com algumas experiências que nós passamos, aí sim nós podemos dizer que nós vemos o Senhor, porque aí nós estamos mais fortes. Agora sim, quando nós passamos por alguma coisa, nós temos que nos lembrar de ser grato ao Senhor em todo tempo, de ser um verdadeiro adorador em todo tempo, porque passar por tudo bem, sem passar por dificuldade, sem passar por fome, sem passar por dor, sem passar por aflição, é bom. Mas aí ver se somos verdadeiros adoradores é quando nós estamos passando pelos obstáculos, passando pelas tribulações, aí Deus está nos observando. Como nós estamos nos comportando no meio de toda essa situação? Estamos entendendo? Estamos aprendendo alguma coisa com tudo isso?
Então que nós possamos meditar. Jó disse, antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo com meus próprios olhos. E aí? Estamos vendo o Senhor com os nossos próprios olhos? Ou ainda só estamos conhecendo Ele só pelo que a gente escuta os outros falar? Estamos procurando meditar, estamos procurando entender o que Ele está querendo nos ensinar? Que nós possamos meditar na palavra do Senhor todos os dias, que a gente possa guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para a gente não pecar contra o Senhor e para a gente ficar mais forte, experiente com aquilo que Ele vem nos ensinando. Amém?